saber viver. O bem que se procura é o bem que também devemos fazer. Por isso ser feliz é ser feliz por todo bem fazer. Então vamos vivendo sempre assim, buscando ajudar e compreender. Na vida damos mãos para subir. Preciso de alguém pra me ajudar, mas preciso ajudar também. Portanto, tanto amor devo empregar, buscando ser feliz por muito amar. Na vida, a vida vale pelo amor. Preciso é coragem para amar, mas preciso é amar para ser bem feliz. Ser bem feliz, ser bem feliz, ser bem feliz, ser bem feliz, ser bem feliz. Pois preciso é amar para ser bem feliz. Então vamos vivendo sempre assim, buscando ajudar e compreender. Na vida damos mãos para subir. Preciso de alguém pra me ajudar, mas preciso ajudar também. Portanto, tanto amor devo empregar, buscando ser feliz por muito amar. Na vida, a vida vale pelo amor. Preciso é coragem para amar, mas preciso é amar para ser bem feliz. Ser bem feliz, ser bem feliz, ser bem feliz, ser bem feliz, ser bem feliz. Pois preciso é amar para ser bem feliz. Obrigada. Depende de você, de Eduardo Barreto. Enquanto isso, a gente vai vendo e o salão vai enchendo. Isso a gente vai... É muito bom ver a casa recebendo, né, amigos, carinhas que a gente há tempo não via. Sejam sempre bem-vindos. Amigo, de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode
pode ser feliz, enfim se libertar. Parará, 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 parará. Amigo, brilha o sol além de sua janela. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que domina. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Larará, parará, parará, lá, parará, parará, amigo, brilha o sol. Obrigada. Essa canção é uma canção do nosso segundo CD. E só para avisar, o nosso repertório já estava pronto quando uma amiga disse que vinha ao centro. Amigo de verdade. Diana Persson, está na sala hoje. Quem souber, cante conosco. O amigo de verdade não tem hora de chegar. Quando chega é paz, paz. Presentes são palavras, gestos e sinais, dizendo que é bem possível continuar, 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 sempre lutar. O amigo de verdade seca as lágrimas, todas as lágrimas. É uma fusão de almas. A distância não existe, o difícil nunca é. Pra correr e vir e ver e fazer você ainda rir e achar a vida linda como ela é. O amigo de verdade não tem hora de partir, mas quando vai deixar a sensação de ainda estar ali, é saudade, é saudade, é amigo de verdade. Ai, ai. Oh, ai, ai. O amigo de verdade seca as lágrimas, todas as lágrimas. É uma fusão de almas. A distância não existe, o difícil nunca é. Pra correr e vir e ver e fazer você ainda rir e
e achar a vida linda como ela é. O amigo de verdade não tem hora de partir, mas quando vai deixar a sensação de ainda estar ali, é saudade, é saudade, é amigo de verdade. Então, para encerrar o nosso repertório de hoje, A Caminho da Luz, uma canção do nosso terceiro CD. Vamos então, silenciando, entrando no clima da manhã, nesse clima de amor, de amor. Vem, meu amigo, vem, meu irmão, és um porto seguro para o meu coração. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração, em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Vem, meu amigo, vem, meu irmão, és um porto seguro para o meu coração. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração, em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração, em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Fiquem em paz e uma boa semana. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Agora melhorou, né, Dr. Romário? É muito bom de poder estar aqui reunidos mais uma vez para recebermos tantos esclarecimentos, para recebermos ajuda, para que possamos, a cada dia, estarmos melhores e incorporarmos esses ensinamentos à nossa existência. Hoje, quem está conosco é o Dr. Romário, que mais uma vez está aqui, nos trazendo orientações, partilhando os seus conhecimentos conosco. E antes de iniciar a nossa palestra, vamos pedir a instala e colocar essa mesma paz em nossos corações. 1981, ao entrar para minha primeira aula,
para os estudantes da Faculdade de Medicina, algo chamou a minha atenção. Eu sempre já estava até mesmo habituado, sempre encontrar jovens um pouco mais velhos que eu, porque eu comecei a dar aula como professor universitário, eu tinha simplesmente 25 anos de idade. Então, eu sempre esperava encontrar jovens um pouco mais jovens do que eu. Mas, ao entrar naquele ano, eu me surpreendi. Estava lá alguém até mais velho do que eu. E aquilo chamou a minha atenção. Chamou a atenção ainda mais, porque nenhum dos jovens, nenhum dos veteranos, havia cortado o seu cabelo. Então, ele não era um bicho comum. E olhando para aquele rapaz na minha frente, ainda mais com aquele colarinho branco, falei, epa, será que eu estou diante de um padre? Bom, aí dei minha aula naturalmente, enfoquei até mesmo na primeira aula o que nós iríamos fazer durante todo o ano, entreguei para cada um dos alunos, como costumeiramente fazia, um conteúdo com tudo que nós iríamos ver durante o ano. E qual foi a minha surpresa ao terminar esta apresentação e convidar depois todos os alunos para visitarem comigo o laboratório em que eles teriam aula prática a partir da próxima semana. Lá vem aquele rapaz próximo de mim e diz, poxa, você é organizado, hein? Não sabia até mesmo que alguém pudesse ser tão organizado para marcar desde o início do ano o que vai ser dado a cada semana, provas e tudo mais. Ele falou, é a primeira vez que dos professores que já passaram por aqui, que alguém faz isso. Aí eu falei, olha, obrigado, mas este é meu jeito de ser. Muito bem. E o nosso relacionamento começou a partir desta conversa. E, depois disso, nas aulas práticas, evidentemente, nós sempre temos maneira de conversar com todos os alunos, particularmente porque é nas aulas práticas onde os indivíduos colocam aquilo que aprenderam na teoria. Até mesmo nas aulas práticas é uma forma dos indivíduos ampliarem os seus conhecimentos. E, a cada semana, nós conversávamos. Até que um dia eu não aguentei e perguntei, bom, por quê que você, depois de ser ordenado, o que é que você está fazendo aqui? E ele falou, olha, eu tenho uma finalidade. Primeira é que eu quero ser médico para ajudar as pessoas, particularmente adolescentes. Falei, tudo bem, mérito seu. Mas é só por isso? Não. É porque eu pretendo levar a medicina para as pessoas mais carentes e transformar a medicina numa forma natural de colocá-la a par aqueles que são leigos. Falei, poxa, a tua proposta é a mais ambiciosa que eu poderia imaginar naquele momento. Mas vocês sabem que particularmente, os alunos do primeiro ano, eles são submetidos a festas e mais festas. E é claro, para as meninas, tendo um padre fazendo parte daquele grupo,
elas queriam, de todas as formas, arrumar uma maneira de desvirtuá-lo. E faziam de tudo para que isto acontecesse. Até mesmo ele era convidado para todas as festas. E aí, sempre nessas festas, era na casa de alguém que tinha uma piscina. Então, imaginam, o que elas faziam com o padre? E ele ia. E o interessante, tá certo, é que ele tinha uma postura diferenciada. Bom, um dia eu me surpreendi, naquela época, nós morávamos numa república no Taquaral, e eu me surpreendi quando, num domingo, alguém toca a campainha e eu abro a porta, quem eu vejo de sopetão na minha frente? O padre. Depois disso, engraçado, perguntei a ele o que ele queria, achei tudo muito engraçado, acho que vocês já sabiam a mesma coisa, né? O que um padre estava fazendo numa república só de rapazes? Bom, e ele foi conversar comigo, porque ele estava se sentindo inseguro quanto no que se refere aos aspectos sexuais. E conversamos muito, fiz compreendê-lo que a sexualidade é inerente, faz parte da vida de todos os homens. Querer mascará-la, a necessidade de que cada um de nós tenha uma força muito grande para superar o aspecto de sexualidade. Mas ele falou, enquanto na minha vida não aparecer alguém a quem eu seja capaz de abandonar a batina, pode ter certeza que eu não vou fazê-lo. E conversamos muito, e ele saiu até mesmo, acho que sem ter uma resposta alguma, porque eu quis fazê-lo entender que era um erro, um rapaz daquele porte, não é? 1,85 m de altura, tanto é que as meninas o apelidaram de Adonis, que é o deus da beleza. E para elas, está certo, o padre era realmente um deus da beleza. Elas achavam um desperdício aquela verdadeira obra anatômica ter se dedicado ao sacerdócio. E conversamos muito sobre isso. No entanto, ele estava decidido a levar as coisas até o final. Ele não se abriu comigo o porquê ele tinha escolhido o sacerdócio. Por quê? Aquilo sempre foi um ponto de interrogação, mas nós nunca discutimos sobre isso. Eu só sei que depois disso, ele passou a frequentar a República, até que ele me disse, o que você vai fazer no próximo final de semana? Eu disse, vou para casa. Ele falou, posso ir junto? Poxa, falei, pode, vai fazer o quê? E aí, é claro que se fosse uma mulher como companhia, melhor. No entanto, vamos lá, vamos conhecer Jaú. Saímos daqui e fomos conhecer Jaú. Aí em Jaú, ele me perguntou, né, mas o que você vai fazer em Jaú? Eu falei, olha, eu vou dar uma palestra também. Bom, eu falei, olha, você só tira esse colarinho porque Jaú é uma cidade muito diferente de Campinas, é uma cidade pequena, e não vão entender o que é que você está fazendo no centro espírita. Mas você vai comigo. Tá? E, pela primeira vez, ele deve ter entrado no centro espírita. Entrou comigo no centro espírita Verdade e Luz, que até mesmo esse ano está completando 100 anos de existência. E ele entrou. Tá?
E aí, ele assistiu a minha palestra. Eu havia ido para lá para falar sobre algo especial. Eles haviam me convidado para fazer uma palestra sobre malformações embrionárias. E pela primeira vez, o padre, mesmo sem ter essa aula comigo na universidade, pela primeira vez ele sentiu na pele que o número de crianças que nasciam com problemas era muito maior do que ele pensava. E ele ficou simplesmente surpreso. Mas tão surpreso que, quando eu entrei na quinta-feira para dar a minha aula, ele não estava prestando atenção em nada. E aí, eu cheguei para ele, né, cumprimentei a todos, mas eu vi que ele não parava de falar para um grupo de pessoas. Aí eu cheguei até ele e falei: "Ô, irmão, você está atrapalhando as minhas atividades artísticas. Eu preciso dar aula e você está atrapalhando, você não para de falar, tá?" E ele olhou de novo: "Irmão, irmão", tá? E achou o tratamento meio estranho, todos riram, e eu ainda disse: "Por que não? Já que teu nome é Paulo Jacob, por que não irmão Jacobino?" Aí aquilo ficou. O apelido dele daí para frente foi irmão Jacobino. Tá? Ninguém mais sabia chamá-lo de Paulo. Passou a ser irmão Jacobino. E vocês sabem que isso foi uma sorte para ele. Ele me disse, muitos anos depois. Na época eu não entendi por quê, mas a partir do instante em que eu passei a chamá-lo de irmão, aconteceu algo interessante. As pessoas da faculdade, que eram católicos, viu que podia contar com uma ajuda extra. E essa ajuda extra estava bem perto deles. Engraçado é que ele passou a ser o conselheiro. Até então eu acho que ele nunca havia pensado nisso. Mas quando as pessoas tinham problemas, faziam da sala de aula um confessionário. Começavam a discutir com eles problemas íntimos de particular de cada um. E assim, ele começou o seu ministério, que eu chamei, dentro da faculdade. E o engraçado é que a coisa se estendeu tanto que eram alunos da engenharia a procurá-lo, do curso de matemática a procurá-lo, física iriam procurá-los. Ele passou realmente a ser uma espécie de conselheiro dos jovens. E ele viu, um dia ele chegou para mim e falou: "Poxa, quanto ainda nós temos que fazer, né? Parece-me que as pessoas não entenderam que todo o trabalho educacional começa na vida em família." Eles não entenderam. Eu jamais posso entender que as pessoas cheguem para o ambiente universitário sem ter regras de conduta própria. Eu falei: não tem mesmo. E tem aqueles que têm, mas quando chegam aqui colocam as asinhas de fora. Aí ele começou a entender que dentro do ambiente universitário, o caminho para as drogas era uma coisa muito simples. E aí, as nossas conversas passaram a ser sobre drogas. E ele quis entender como é que as drogas funcionavam no sistema nervoso. E aí ele me procurou: "Posso fazer um estágio com você no laboratório para estudarmos juntos a ação de drogas, particularmente no desenvolvimento embrionário?" Falei: "Pode." E passamos a nos ver a partir do instante em que ele passou a fazer esse estágio. Eu passei praticamente a ver o padre do meu lado todos os dias.
A dedicação dele foi tanta que quando chegou no próximo ano, eu falei, poxa, vamos fazer algo diferente? Vamos levar agora, vamos sair da questão de estágio, e eu passo a você a fazer um trabalho sério de iniciação científica, até com bolsa. E ele, além de trabalhar comigo, ele passou a ser bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ele passou a ser bolsista da FAPESP. E a coisa foi tão interessante que aquilo que era simplesmente um estágio se arrastou por 4 anos. Até que nesse ano ele passava até mesmo a me acompanhar como uma espécie de monitor para aqueles alunos do primeiro ano. Ele me acompanhava. E passou a ser o meu monitor. E uma das aulas, como a minha disciplina era embriologia humana, uma das aulas que eu colocava no currículo era sobre aborto. E eu dei um dia uma aula sobre aborto, em que uma das garotas do primeiro ano, ela sentiu-se mal durante a aula. Foi mal nisso. A menina teve que ser atendida, deixou a aula, e depois ela foi conversar com o Paulo, que eu já chamava de assistente de produção. Ela foi conversar com ele sobre o que tinha acontecido na aula. Acontece que ela, quando ela estava no 2º colegial, com 15 anos de idade, ela engravidou. E ela praticou um aborto. Então, na verdade, o que ela estava vendo foi o que ela cometeu para a criança, como o aborto foi feito. Quando ela estava por volta do 4º mês de gravidez, ela pôde compreender pela primeira vez que uma criança com 4 meses já é um homem ou uma mulher. Só precisa crescer. Já tem todos os órgãos formados, já é um homem ou uma mulher em miniatura. Então ela viu que ela tinha cometido um assassinato. Foi por isso que ela havia se sentido tão mal. E aí ela foi conversar com o Paulo, e o Paulo depois chegou até mim e falou, mas eu não soube o que fazer. Eu falei, Paulo, como não? Você não conhece o Evangelho? Ensine-a que o que ela já fez, já foi. Mas que ela pode ter um comportamento como aquela mulher que levou para ser apedrejada diante de Cristo. O que ele fez? Aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém o fez. Você deveria ter utilizado dessa passagem para conversar com ela. Na próxima semana ele assim o fez. Bom, aí cresceu uma amizade muito grande entre ele e a Sara. E como ela sabia que ele fazia estágio comigo, aí aconteceu algo interessante. Eu tinha um estagiário como bolsista de iniciação científica, e o meu bolsista passou a ter uma assistente, né? Que era a Sara. Bom, aí, entre os dois, evidentemente, estabeleceu-se um laço de amizade muito grande. O interessante é que ele deixou a faculdade em 1986, aí perdemos o contato, porque exatamente nesse ano eu saí do Brasil para fazer o meu pós-doutorado e perdemos o contato. Quando eu voltei, perguntei, eu só sei que ele e a Sara, ele esperou a Sara se formar e os dois tinham ido para a África. Foi a única coisa que eu sei. E aí, nunca mais ouvi.
Mas, em 2003, eu fui convidado para fazer uma série de palestras no Rio de Janeiro. Acabei aceitando e fui para o Rio de Janeiro. Quando eu terminei a minha palestra, e lá no Rio de Janeiro, engraçado, eles me convidaram para fazer uma palestra, que eu acho que a maioria de vocês conhece, que eu intitulo como sendo o milagre da vida. E eu fui fazer essa palestra, nada mais é do que contar para aqueles que não fizeram embriologia, para os leigos, como eu já fiz aqui diversas vezes, como é as primeiras fases de desenvolvimento da nossa vida. E contei. Ao final da palestra, depois que todos me cumprimentaram, quando eu estava arrumando as minhas coisas, porque eu havia levado slides, essa coisa toda, quando eu estava arrumando, porque para mim a palestra havia terminado, eu vejo um indivíduo calvo, tá, de óculos, tá certo? Indo em minha direção. E uma das coisas que eu, na hora, fiquei surpreso, é que aquele indivíduo utilizava uma camisa branca e suspensórios. Tá? Mas, jamais eu poderia supor quem era aquela pessoa. Aproximou-se de mim e disse: doutor, você continua o mesmo, hein? Aí eu brinquei, pudera, você queria que eu sofresse mutação? E você continua o mesmo. Quando ele disse com aquela voz, você continua o mesmo, aí o sininho tocou lá dentro da mente. Irmão Jacobino, ele, o próprio. Eu falei, poxa, você sofreu mutação mesmo, hein? Aquele Adonis desapareceu, hein? Que barriga, hein? Certo? Até os cabelos desapareceram, hein? Como é que você queria que eu reconhecesse? Quem sofreu mutação foi você. E ainda brinquei, poxa, e que mutação, hein? Você se tornou, tá certo? Alguém completamente diferente do que eu podia supor. E aí, após a palestra, ele falou, olha, posso conversar um pouco contigo? Eu falei, posso, porque eu estou curioso. Aliás, eu perdi contato com você depois de 86. Não sei mais o que você fez na vida. Tá? Precisamos conversar. Bom, para que vocês entendam, a nossa conversa começou às 11 horas da noite e terminou às 5 horas da manhã. Tá? Conversamos durante 6 horas seguidas. E aí, eu perguntei para ele, né, aquela pergunta que eu sempre me fiz, acho que durante todos os anos. Perguntei, casou-se com a Sara? Falou, não. A Sara era simplesmente minha amiga. Mas vou te pôr a par de tudo. Saímos do Brasil e nós fomos para Angola. Fomos trabalhar sobre a bandeira de Médicos Sem Fronteira. E você sabe que Angola tem a maior epidemia de AIDS que eu já vi na minha vida. E até hoje, de cada 10 angolanos, 3 são aidéticos, de cada 10. Então, quando ele foi para lá, a coisa realmente estava caótica. Chegou um ponto em Angola que não tinha mais lugar para colocar os pacientes. Aí eles começaram a fazer lonas nas ruas, nas praças, para que pudessem as pessoas ser atendidas. E ele falou, nunca pensei que eu fosse trabalhar tanto na minha vida.
eu chegava em casa tão cansado que eu me esquecia até mesmo das minhas orações costumeiras. A igreja, para mim, ficou no segundo plano. Mas eu sentia que à medida em que eu ajudava as pessoas, até mesmo a morrer, porque às vezes eu não fazia nada mais do que ajudá-las a morrer. Não dormíamos, e depois de 1 ano nessa labuta, eu senti que Sara estava começando a fraquejar. Porque o trabalho era tanto que dormir era simplesmente 2, no máximo 3 horas por noite. E eu também comecei a fraquejar, mas Sara estava numa situação caótica. Mas eu percebi que não era só eu que estava preocupado com Sara. Um médico francês que nos acompanhava, Pierre, ele começou a se desvelar em cuidado para que ela se alimentasse melhor. Começou a lhe dar complexos vitamínicos para ver se ela reagia. Mas, a cada dia, ela se sentia pior. Aí, Pierre foi me procurar e dizia que estava apaixonado por Sara. Mas, naquelas circunstâncias, ele tinha até medo de conversar com ela sobre o amor. E aí, Jacobino lhes disse que já estava passando da hora, que se ele a amasse, ele deveria conversar com ela e tirá-la de Angola, o mais rápido possível. E assim o fizeram. Tá? Pierre e Sara deixaram Angola e foram para a França e depois vieram até mesmo para o Brasil. Porque o padre Jacobino disse a eles que, em termos de fazer o bem, poderíamos fazê-lo em qualquer lugar e em qualquer circunstância. E aí é que veio, que a história ficou mais interessante, que eu acho que ele tentava rebuscar na sua mente algo que ele não sabia se ele deveria contar ou não. Mas eu o incentivei. Continue. Aí ele me disse, bom, depois que Sara foi embora, eu percebi que nós não tínhamos mais pessoas suficientes para me ajudar, porque nós perdemos a Sara e Pierre. E eu não conseguia dar conta do recado. Pedi ajuda para a igreja. Estranho, ela nunca me mandou ajuda nenhuma. Nem mesmo eu pedindo que eu precisava de um padre só para auxiliar as pessoas que eu já sabia que iam ter simplesmente mais algumas horas de vida. Ninguém apareceu. Esperei 1 mês, nada. 2 meses, nada. E um dia, saindo pela cidade, eu vi um bando de mulheres que estavam numa praça à espera de parceiros para uma noite, parceiros sexuais. Eu me aproximei desse grupo de mulheres e pedi ajuda. Elas eram as prostitutas mais conhecidas da cidade. Engraçado. Eu lhes pedi ajuda e no dia seguinte eu tinha para me auxiliar 15 prostitutas. Elas riam bastante, falavam muito alto, usavam roupas decotadas, mas a minha experiência com elas foi fantástica. Cada uma delas tinha uma história de vida,
O interessante é que por detrás de cada prostituta que eu conhecia, existia um homem que as levaram para a prostituição. Elas não foram para a prostituição, muitas delas porque queriam, é porque elas não tiveram outra alternativa. O interessante é que a maioria delas foi enganada, simplesmente enganada, com uma vida mais fácil. Muitas delas disseram que elas iriam trabalhar em escritórios, outras que iam ser damas de companhia para pessoas ricas, e nada disso aconteceu. Quando elas viram, elas estavam fazendo parte do tráfico de mulheres. Eu também não entendi que esse tráfico de mulheres, ainda hoje, ele é capaz de movimentar cerca de 20 bilhões de dólares por ano. Tá? Mas ele continuou. Romário, eu me afeiçoei a uma delas, cujo nome de batismo era Juliana, o nome italiano, porque o indivíduo que a levou para a prostituição era italiano. Ele deu o nome de guerra de Juliana. Me afeiçoei a ela. Ela era diferente das demais. Enquanto as outras, quando chegaram para o trabalho comigo, vieram com as pernas de fora, seios à mostra, Juliana não. Veio vestida de maneira recatada. E aquilo chamou a minha atenção. Porque Juliana era muito jovem. Contava simplesmente 19 anos de idade. Ela foi a única que não me contou sobre sua vida. Quando eu perguntei, ela simplesmente sorriu e não disse nada. Até que, uma noite, nós trabalhamos o dia inteiro e eram 3 horas da manhã, quando eu senti que ninguém mais ia morrer. Eu senti uma calma tão grande no ambiente hospitalar, que eu até mesmo orei, pedindo a Deus que aquela calma permanecesse por mais algum tempo, porque eu estava no limite das minhas forças. Eu não aguentava mais. E esse não aguentar mais é que quando eu sentava simplesmente para ouvir os pacientes, eu dormia algumas vezes. Que eu a tal ponto que eu nem sei o que os pacientes falaram para mim. Tal era o meu cansaço. Mas naquela noite algo estranho aconteceu. Depois das 3 horas da manhã, a calma bateu no ambiente hospitalar. Porque a noite no ambiente hospitalar é muito difícil. Porque os indivíduos têm um ritmo biológico e a noite, evidentemente, ela foi feita para nós descansarmos. Mas os pacientes que sentem dores à noite, é quando ela volta mais intensificada. Quando o ritmo metabólico do nosso corpo diminui. Mas naquela noite, não. Tudo ficou em calma de uma hora para outra. Parecia até mesmo que os anjos do Senhor haviam feito alguma coisa. Aí, eu convidei Juliana para dormir um pouco, porque ela também estava estafada. Mas,
Nós, quando fomos procurar um lugar para dormir, não tinha. Aí eu convidei, podemos deitar, cada um em um banco lá fora. Porque o hospital, que na verdade era uma lona, onde atendíamos os pacientes, era numa praça. E fomos deitar no banco. Mas também não conseguíamos dormir. Apesar da noite não estar fria, apesar de colocarmos, cada um de nós, um cobertor no assento do banco, não conseguíamos dormir. E aí, eu lhe disse, você está acordada? Ela falou, estou. Estou fazendo uma reflexão sobre a minha vida. Aí eu disse, faça, em voz alta. E ela começou a fazer. Começou a dizer que se achava uma criança feliz, que olhava para aqueles indivíduos mais velhos, com 17, 18 anos de idade, encaminhando-se para o casamento. E ela, com 11 anos de idade, ela também pedia isso na sua vida. Morava na zona rural e via que todos os jovens casavam muito cedo. E ela disse que começou a pensar em casamento. Mas tudo mudou no dia em que ela completou 12 anos de idade. No dia em que ela completou 12 anos de idade, ao voltar de uma compra para sua mãe, tinha um homem na sua casa que ela nunca havia visto. Um italiano forte. E aí o seu pai lhe chegou e disse, você daqui para frente terá que acompanhar este homem. Ele é o seu dono daqui para frente. Nós acabamos de vendê-la. Olhou para sua mãe e viu que ela estava com lágrimas nos olhos. E ela saiu, deixando o pai, aquele homem que ela nunca tinha visto, e ela. E, apesar de começar a chorar, o homem simplesmente lhe agarrou pelo pescoço, lhe deu o primeiro safanão e disse, agora você é minha. E ela foi levada para a Itália. Esse homem a subjugou durante 6 anos da sua vida. No dia em que ela completou 18 anos, ele a levou para um bordel e fez um leilão, que ela manteria relação sexual com um homem que pagasse a ele a maior quantidade em termos de dinheiro. E foi assim que tudo começou. Primeiro, como ela disse, ela serviu simplesmente como algo que servia como receptáculo de espermatozoides do italiano. Não havia nenhum gesto de carinho e nada. Que ela mesmo disse que ao final das relações sexuais, que eram múltiplas, ela só chorava, mas não tinha nada o que fazer. Ela estava presa àquele homem, que a mantinha em um quarto fechado o dia todo. Para que vocês entendam, ela ficou 6 anos sem ver a luz do sol. E aí não tinha mais nada o que fazer. Depois,
ela foi levada para a África por ele e foi vendida para uma outra senhora que passou a ser dona dela. Que quando ela saía para os programas, sempre ela ia acompanhada dos leões de chácara da mulher. E esta foi a vida de Juliana. Aí ele me disse, como é que alguém que tem sonhos tão simples, simplesmente casar e ter filhos, pode ter vilipendiada totalmente, até mesmo a sua alma o foi. Eu olhei para ela naquela noite, estendi os meus braços e chorei junto com ela. No dia seguinte, fui ter uma conversa séria com aquela que seria sua dona. Fiz-me valer da minha condição de padre médico e disse para aquela senhora, você já explorou demais. Porque a única coisa que ela tinha era a roupa do corpo e mais nada. Então, daqui para frente chega. Ela vai, daqui para frente, passar a viver em uma casa paroquial. E assim ele fez. A colocou numa casa paroquial. Mas, ele me disse que pela primeira vez, ele começou a amar uma mulher. A gostar verdadeiramente de uma mulher. Até que ele me disse que depois de 2 ou 3 semanas, eles mantiveram relação sexual. Foi a primeira dele em toda a sua vida. Mas ele sentiu que pela primeira vez também, tudo aquilo que ele pensava de amor se estabeleceu nesta relação sexual. Tornaram-se amantes. Ele me disse que as pessoas até mesmo perceberam, mas ninguém falou nada, porque eles mantinham o trabalho acima de tudo. E eram tão dedicados nesse trabalho que ninguém poderia falar nada. Ninguém nem poderia atirar uma pedra sequer, como ele me disse. E assim foi. E ele me disse que ele viveu os 3 melhores anos de sua vida na companhia de Juliana. Até que, depois de 3 anos, alguém o denunciou. Aí, ele foi chamado diante do bispo para que ele deixasse de ser padre. Ele aqueceu e assinou todos os papéis que lhe pediram. Daí para frente ele não era mais padre. Mas também ele não podia mais permanecer em Angola. E aí ele foi para Ruanda, na África, junto com Juliana. Viveram mais um ano maravilhoso. Ele como médico e ela como sua assistente. Depois de um ano, ele disse que a deixou dormindo e viu que no horário combinado ela não foi ao trabalho. Aí ele voltou para casa correndo. Quando ele chegou, ele viu que ela não tinha levantado da cama e ele perguntou, o que você tem? Ela me disse, diz a ele, eu não consigo levantar a cabeça. Aí, ele mesmo disse, fez uma análise superficial, mas já estava comprovado que ela estava com meningite viral. Não tinha remédio, como até agora não tem remédio para vírus. E, depois de uma semana,
que ele cuidou dela de maneira desvelada nessa semana, ela lhe diz: meu amor, está na hora de eu partir. Aí ele gritou: e os nossos planos? E os nossos filhos que nós iríamos ter? Ela lhes diz: olha, cuide das crianças. Cada vez que você cuidar de uma criança, você estará cuidando por mim. De onde eu estiver, pode ter certeza que eu serei a mãe dessas crianças. E aí, ela lhe pediu ainda uma coisa que ele achou intrigante. Mas daqui eu sei que você vai voltar para o Brasil, mas antes de voltar para o Brasil, passe por Angola. Faça isso por mim. Ele achou estranho, mas não disse nada. Ela lhe pediu um beijo de despedida, ele lhe deu, e como ele diz, alguns minutos depois, ela já estava agonizando em meus braços. Depois de 3 meses, voltei para Angola. Ao voltar para Angola, uma das prostitutas que haviam me auxiliado estava me procurando por toda a parte. E eu fui visitá-la. Ela também já estava no fim da vida. Aí aquilo me levou a Juliana. E ela lhe pediu algo. Faz algo por mim. Nos meus anos de prostituição, eu tive 4 filhos. Eu nunca abortei nenhum deles. Eles vão ficar desamparados. Cuide deles por mim. Bom. Aí, quando ele voltou para o Brasil, ele voltou já com 4 filhos adotivos. Aí ele me convidou. Bom, já está amanhecendo mesmo? Vamos tomar café? Aí, quando ele levantou, eu olhei, eu falei, mas o colarinho continua aí? Ele falou, voltei, procurei o meu bispo e pedi para voltar a ser padre novamente. Ele me deu uma punição de 3 anos, mas depois de 3 anos, eu voltei à minha vida sacerdotal. Vamos lá conhecer os meus filhos. E eu fui conhecê-los. 3 rapazes e uma garota. Geneticamente, poderiam ter tido a mesma mãe, mas que eram 4 pais diferentes, isso era. E bem diferentes um do outro. Tá? Mas eram 4 pessoas adoráveis. Todos já tinham estudado, já tinham terminado a faculdade. 2 deles eram médicos. É claro que por influência, né, do pai adotivo. Um fisioterapeuta e a garota tinha feito o curso de enfermagem. Todos eles estudaram na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou então na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Todos formados. E aí, logo depois, ele me levou para conhecer a sua obra. Bom, ele não tinha só 4 filhos adotivos. Na época, ele tinha mais 126. Ele cuidava de 126 crianças. Aí ele me convidou para falar sobre ela, sobre gravidez na adolescência. E passamos a nos ver. Por diversas vezes, ele veio e estava aqui nesse mesmo local,
onde vocês estão e nós estamos aqui hoje. E a nossa amizade retornou. Até que, em 2006, ele me chamou. Você pode vir para o Rio de Janeiro? Falei, posso. Disse para ele, na próxima semana, não. Ele falou, eu posso esperar. Quando ele disse isso, eu senti que tinha alguma coisa que não se encaixava. Aí, no dia seguinte, eu fui à universidade, deleguei poderes para os meus assistentes de produção, tanto na universidade quanto no hospital, e fui para o Rio de Janeiro. Chegando lá, eu encontrei Paulo já praticamente agonizando. Falei, mas, poxa, o que aconteceu? Ele falou, olha, eu senti uma pequena dor abdominal, diagnóstico, câncer na cabeça do pâncreas. Aí eu sei que não adiantava mais nada para fazer, pelo meu diagnóstico, eu já sei. Eu tenho mais 3 meses de vida. E aí eu passei praticamente a ir para o Rio de Janeiro, todo o meu tempo livre, e ajudei-o até mesmo com toda a papelada, porque os 4 filhos adotivos dele, é claro, não tinham pai. Pois ele quis dar o nome dele para os 4. Me disse até mesmo que eles tinham já uma missão a desempenhar, e ele falou só que eles não vão ficar desprotegidos financeiramente. De fato, ele tinha feito um seguro de vida para os 4, que ele pagava mensalmente. Então, eles não vão ficar desamparados. Não precisa se preocupar. Eles só vão continuar a minha obra. E também não quero que nenhum dos 4 fique solteiros. Não sei se você sabe, mas 2 deles já estão casados com brasileiras. Falei, não sabia. E todas as vezes que eu ia lá, eu encontrava sempre os 4. Mas eles também, 2 deles já tinham o seu próprio lar. E até que um dia ele me telefonou, falou, estou no final. Venha se despedir. E eu fui. Ele praticamente morreu nos meus braços. O interessante é que ele me pediu só uma coisa. Faça uma prece, daquelas que você faz, em que você sai totalmente da rotina de uma prece. Aí eu lhe pedi, e o engraçado é que quando eu abaixei meus olhos, estava lá, junto, uma bela mulata de cabelo encaracolado, que eu tenho certeza que era sua Juliana. Acho que até mesmo antes de eu terminar a minha prece, ele expirou. E aí algumas coisas aconteceram. Tá? Nesta terça, por exemplo, o Carlos, que é um vidente, quando eu me levantei da cadeira, ele me disse, olha, do seu lado tem um gordo de camisa branca e com suspensório. E depois que você se levantou da cadeira, ele disse, tá, vou ficar no lugar do meu amigo Romário. Palavras do Carlos, ainda nessa terça-feira que passou. O engraçado é que ele falou, olha,
Você sabe que depois das nossas conversas, eu me tornei um pouco espírita, porque eu passei a sentir a presença de Juliana junto comigo. Aí eu comecei a acreditar realmente que os mortos podem estar muito mais próximos de nós do que imaginamos. E ele me disse, olha, e eu quero fazer uma coisa. Um dia eu vou lhe mandar uma mensagem através da espiritualidade superior, como você fala. Realmente ele mandou. Vou ler para vocês. Mandou no dia 11 de outubro de 2009. A psicografia foi de Marise Simões. Procura-se servidor fiel para a seara de Jesus. Não é preciso experiência anterior, mas há de ter muita disposição e firme propósito de seguir as orientações do Evangelho durante a realização das atividades. Há de ter que doar-se, dar o melhor de si, aplicando-se aos preceitos da qualidade, ou seja, o bom ânimo, a indulgência, boa vontade, estudo e, especialmente, o não fazer aos outros o que não quer que lhes façam, garantindo assim bons resultados. O salário será proporcional ao seu desenvolvimento e dedicação, sendo o ponto fundamental da negociação e a discrição. Procura-se um servidor fiel que não precisa de títulos, nem referências, mas a sincera intenção de atender aos chamados do Senhor. As vagas são ilimitadas. Todos aqueles que atenderem os requisitos da humildade, amor ao próximo, fraternidade, disciplina, serão imediatamente aceitos. A jornada de trabalho será combinada conforme cada um determine, mas uma vez assumida, a presença será imprescindível. Estamos ansiosos por candidatos, porque há muito trabalho a ser realizado. Pedimos que divulguem essa notícia a todos os cantos. Os interessados devem comparecer ao local mais próximo de sua moradia. Assim, felicitará todo o seu labor. Pedimos que estejam atentos aos apelos da própria consciência para assumirem, dentro de suas possibilidades, os postos que oferecemos. Estamos certos que estaremos distribuindo importantes oportunidades para o progresso de cada um e, consequentemente, de sua comunidade. Um amigo, padre. Então, eu acho que ele está totalmente certo. Já estamos ao final de mais um ano. Na semana passada, entrando no shopping, eu já vi que eles estão preparados para o Natal. E aí, começamos a refletir sobre o que fizemos este ano. O que tivemos para oferecer? Perdemos algumas horas ouvindo as pessoas que estão vivendo períodos difíceis. Todas essas coisas passaram pela minha cabeça. E a mensagem do Paulo é que cada um de nós procure algo a fazer por aqueles que necessitam. Assume um compromisso de 1 hora, meia hora por semana, mas façam alguma coisa. Neste momento, eu tenho certeza que é isso que ele está nos pedindo, juntamente com a sua Juliana. Uma pessoa que eu não conheci, Juliana. Que eu conheci suficientemente bem, em que passamos a viver anos e anos,
engraçados. Pensávamos de maneira antagônica no início. Hoje, eu tenho certeza que ele e eu pensamos da mesma forma. E hoje, mais do que nunca, ele está aqui, nos pedindo apoio no trabalho que ele fez. Eu acho que o Paulo salvou muitas vidas, simplesmente ouvindo-as. Uma vez ele me disse que muitas das prostitutas que ele levou para trabalhar com ele já eram vítimas do vírus da AIDS e acabaram morrendo em seus braços. Elas não poderiam ser ouvidas pela Igreja Católica. Mas ele me disse o seguinte: eu prometi a elas que muitas estariam no céu, porque eram verdadeiras Madalenas junto comigo. Hoje, ele também pede isso de nós. Adotemos alguém que sofre. Oremos por alguém que está precisando de ajuda. Muitas vezes esse alguém está ao nosso lado. Então oremos por aqueles que estão ao nosso lado, simplesmente. Às vezes, sentamos um ao lado do outro, domingos e mais domingos, sem sequer perguntarmos o seu nome. Então hoje, viremos para aqueles que estão ao nosso lado, quer à direita ou à esquerda, e vamos fazer um compromisso de orarmos para esta pessoa durante toda esta semana vindoura. Esta é uma ação maravilhosa e é uma ação caridosa. Por isso, nesse instante, vamos voltar os nossos olhos aos céus e pedir: Pai nosso que estás no céu, na glória da criação, ouve, Senhor, esta oração que parte dos nossos lábios. Venha a nós o teu reino de paz e de misericórdia, que espalhe a luz da concórdia sobre o mundo atormentado de hoje. Jesus, meu Jesus, nós não o vemos mais pregados na cruz. Nós o vemos como aquela luz, como aquela centelha capaz de penetrar em nossos corações. É isto que faz com que nos tornemos melhores. Jesus, meu Jesus, auxilie em nossos propósitos de melhoria. Ajude cada um de nós a começar pelas coisas mais simples, mas mostrar que a tua luz e a tua glória brilha dentro de cada um de nós. Jesus, meu Jesus, te pedimos, proteja as nossas crianças, proteja os nossos jovens, façam com que eles percebam que a felicidade não está no uso de qualquer droga. Jesus, meu Jesus, ajude-nos a educar as nossas crianças. Jesus, meu Jesus, ajude-nos a ter paciência com os velhos, porque um dia nos tornaremos velhos também. Jesus, meu Jesus, ampare aqueles que estão hospitalizados. Jesus, ampare a todos aqueles que sofrem com a depressão, com a ansiedade. Ajude-os, Pai. Jesus, meu Jesus, não abandone também os médicos e os auxiliares do corpo de enfermagem.
lhe sustentem os seus propósitos de amainar a dor em qualquer circunstância. Ah, meu Jesus, proteja também aqueles que perderam os seus empregos. Ajude-os, Pai, a suportar esse trâmite terrível em suas vidas. Jesus, meu Jesus, ampare os governantes terrenos, para que possam conduzir a terra para dias melhores. Jesus, meu Jesus, ampare e sustente cada um de nós, através dos seus mensageiros diretos, mas que possamos, Pai, nos tornarmos a cada dia melhores do que ontem. Ajuda-nos neste propósito de melhoria íntima. Envolva-nos em Tua luz, Senhor, para que possamos ter paz suficiente para enfrentarmos cada dia como se este fosse o dia mais importante de nossas vidas. Que assim seja, Senhor. Nós agradecemos aqui o nosso companheiro, o Dr. Romário, por essa maravilhosa palestra nessa manhã, neste domingo. E para o próximo domingo, quem vai falar para nós é Wagner Silva, daqui de Campinas. Tenhamos todos, então, um bom dia. Até o próximo domingo, se assim Deus o permitir.